Já que a gente está falando de reformas, será inevitável ter que refazer uma reforma da Previdência? Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Porque a gente já está falando de um gasto que compromete ali metade do orçamento. Tem muitas distorções ainda. A gente tem, os especialistas têm chamado a atenção para o crescimento muito forte da aposentadoria rural, ainda muita desigualdade entre homens e mulheres que não se justificam. A gente tem a preocupação crescente com o MEI, né, do microempreendedor individual, que está contratando um problemão lá na frente. A gente tem um problema ainda da aposentadoria, o termo não é esse, mas dos militares, da previdência dos militares, que tem um rombo da casa de 50 bi. É coisa para burro. É muito pouca gente beneficiada por um rombo tão grande. Então, em várias frentes, nós vamos precisar esse ajuste. E o fato de ter a política mais agressiva de correção do salário mínimo acelera essa necessidade. Então, se antes se falava que, olha, ganhamos um tempo, até 2030 tem uma economia, pois é, a gente está vendo que vai ter que antecipar uma reforma. Inclusive, ia ser um sistema adotado, né, em muitas economias, mas aí entra uma dúvida, né, o quanto a gente não precisa também repensar no lado do sistema, porque a gente tem uma população envelhecendo, uma baixa fertilidade, né, que pode impactar as economias, menos pessoas nascendo, as mulheres tendo menos filhos. Como a gente enxerga esta população ativa menor tendo esse peso grande de uma população mais envelhecida para essa foi a grande discussão lá, né, para a proposta ali do Temer, né, a gente olhava ali as curvas demográficas muito preocupantes no Brasil, e agora essa questão, quer dizer, primeiro que veio o censo do IBGE mostrando que, olha, a gente está envelhecendo mesmo, né, primeira coisa. A outra coisa é que as relações de trabalho, elas estão cada vez menos formalizadas, né? Então, o que você faz com esse estoque de pessoa que está se aposentando CLT, se o fluxo de pessoas entrando é menor? Então, quer dizer, para além da questão demográfica, você tem problemas de desenho de políticas públicas e você tem novas relações trabalhistas que também diminuem a receita, o aumento da receita da Previdência. Então, realmente, assim, não é uma ou outra questão, não. Tem um monte de coisa aqui que nos leva a ter que fazer mais uma reforma em breve. Olhando nesse sentido, né, já que a gente está falando um pouco aí até do mercado de trabalho, você acha que, além de ter, né, menos pessoas ali nascendo, a chegada também da inteligência artificial, ela pode trazer uma forte diminuição dessa força de trabalho? Como que você enxerga isso? Muita discussão, né, se a inteligência artificial vai substituir muitas mãos de obras ali em determinados setores. Como você enxerga? Como ficariam os sistemas, por exemplo, no caso de previdência, assistência social, especialmente em países com esse cenário, população envelhecendo, menos pessoas trabalhando e a gente tendo essa inteligência artificial? Esse é um debate que está tendo agora, quer dizer, já há uns anos, mas enfim. Tem uma que dependendo, quer dizer, a gente tem trabalhadores com maior capital humano, parte das suas tarefas sendo substituídas por inteligência artificial. Então, você vai ter um redesenho aqui. Claro que aquele profissional que domina o uso da tecnologia, ele consegue se reposicionar, vamos colocar assim. Olha, de uma forma geral, as tecnologias, elas podem ajudar a ter grandes ganhos de produtividade, e esses ganhos de produtividade, claro, se traduzirem em mais crescimento econômico e, liquidamente, todo mundo sai ganhando, o país cresce mais. Então, a gente tem que pensar assim, olha, todas as vezes que o mundo
avançou com o uso de tecnologias, o efeito líquido foi positivo do ponto de vista de crescimento. Claro que tem grupos que ficam para trás nessa história. E aí que tem que ter uma capacidade do Estado de não deixar essas pessoas para trás, né? Ou com alguma capacidade de requalificação, que é muito difícil, essa é uma agenda muito difícil, mas tem que ter algum tipo de política pública de socorro para esses grupos, no caso das rendas mais baixas, né, que vão precisar, a depender, né, do quadro, vão precisar ter algum tipo de política pública. Então, a discussão que tem, o economista Acemoglu, ele traz essa discussão que é como é que a gente vai ter que adaptar as políticas públicas para não deixar ninguém para trás, para garantir que os ganhos da tecnologia possam gerar ganhos disseminados na sociedade. Porque a gente sabe que tem grupos que vão se beneficiar e isso gera, obviamente, concentração de renda. Então, como que você ajusta a política pública para permitir que os ganhos sejam disseminados e quem ficar para trás, o Estado dá conta? Então, isso vai exigir mais dos gestores, né? Agora, tem um lado que é interessante, quer dizer, a própria inteligência artificial, ela pode ser usada para melhorar também os desenhos de políticas públicas. Você pode ter maior capacidade do Estado de desenhar políticas melhores também, tendo informação das mais diversas sobre os perfis da sociedade, dos indivíduos e suas necessidades. Bom, tudo isso para dizer que é uma avenida aqui. Tem uma avenida que está se abrindo desse mundo, né, que traz outros desafios, mas que eu acho que a gente pode sim olhar com um olhar mais otimista, sabe? Claro que a preocupação com o Brasil é porque a gente não consegue nem formar a mão de obra mais básica, não é? Nem a mais básica a gente está conseguindo formar mão de obra com qualidade. Então eu diria que aqui o nosso desafio é muito anterior à questão da inteligência artificial e de novas tecnologias. A gente já está tendo há décadas o desaparecimento de determinadas ocupações ou encolhimento de determinadas ocupações que eram porta de entrada no mercado de trabalho, aquelas ocupações de chão de fábrica que a gente teve substituição por robôs, a gente tem no setor de serviços também isso acontecendo. Então, assim, não é só a inteligência artificial, as novas tecnologias de uma forma geral, robotização, automação, diminuindo o espaço ou a empregabilidade de pessoas com baixa qualificação. E isso é um dos fatores que faz que o desemprego estrutural no Brasil seja tão alto. Você tem uma parcela da população que não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho. Então, vê que o nosso problema aqui é muito mais complexo. Desculpa a volta toda. Não, perfeito, muito bem pontuada. Até queria entender um pouco da sua leitura em relação ao quanto também a gente pode estar perdendo oportunidades de crescimento por falta de confiança do setor privado neste cenário como um todo, não só a falta de mão de obra, baixa produtividade, os desafios fiscais e econômicos. Olha, o setor privado, eu acho que tem dois caminhos aqui. Tem um mesmo que você está correta em colocar a questão da confiança, né? A gente está no momento de muitas alterações em regras tributárias, por exemplo, e sempre fica uma preocupação com intervenções e ruídos causados pelo governo e que tem vindo. Por um lado tem isso. Agora, por outro, o setor privado não pensa duas vezes antes de ir para Brasília para pedir mais benefícios. Então, tem lições aqui de que país a gente quer, porque às vezes parece que somos uma sociedade ótima, um setor privado dinâmico, que assume a sua responsabilidade social. O problema são esses políticos que vêm de Marte e vêm aqui, ocupam esse Brasil maravilhoso, com uma sociedade tão maravilhosa, com uma elite tão bacana, e aí vêm esses políticos e estragam tudo. Não.
Nós fazemos parte do problema. O setor privado também faz parte do problema. Hoje a gente tem, de um lado, um setor privado que sente a excessiva intervenção do Estado na economia, do judiciário, né? As mudanças de regras, a falta de jurisprudência, com toda razão, mas também não contribui muito para a solução, né? E o próprio do lado do Estado também muita desconfiança em relação ao setor privado. Você vê a própria postura da Receita Federal, de órgãos públicos, você vê assim que é um quadro em que ninguém confia em ninguém. Eu acho que tem testes de maturidade que o Brasil vai ter que passar. Quanto mais a gente tiver uma acomodação dessa polarização, melhor, porque fica mais fácil você fazer esse diálogo, né? E pacificar e ter esse diálogo, mas tudo isso para dizer o seguinte: ainda que seja absolutamente compreensível os temores do setor privado, porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, por causa das mudanças frequentes de regra, por causa da insegurança jurídica, mas, por outro lado, eu acho que tem muita lição de casa para ser feita pelo setor privado. Eu acho que tem muita contribuição que pode ser feita, para começar, na ética nos negócios, né? Na ética, na pressões indevidas que a gente vê sendo feitas no Congresso, a discussão da reforma tributária. A reforma tributária não saiu melhor por causa do setor privado, não é por causa do governo. É por causa do setor privado. Muita pressão ali, cada grupo querendo defender o seu. Então, é isso. É dos dois lados, né? Dos dois lados. Esse desafio do setor privado, ele é importante também. Que as novas lideranças tenham um olhar ali também com maior responsabilidade com o país.